Olá, sejam todos bem-vindos a um bate-papo com o aprovado. Hoje eu converso com uma aprovada, Letícia Trindade, que passou no curso de farmácia na USP e vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho da trajetória dela. Letícia, para a gente iniciar, vou pedir para você falar um pouquinho mais de você, de onde você é, sua idade. Eu sou, além de agora estudante de farmácia, eu também sou publicitária pela USP. E no meio dessa trajetória de publicitária, eu decidi fazer farmácia e, na verdade, algum curso da saúde. E eu tenho 23 anos, já passei aí por alguns cursos e, bom, adoro essa parte de química, física, biologia e eu achei que farmácia foi um ótimo curso para mim. Legal, você é daqui de São Paulo Sou mesmo? de São Paulo. Então, você que passou por outras áreas, como que foi esse bichinho aí da área da saúde que te picou? Nossa, foi uma coisa muito doida, porque a primeira opção que a gente sempre pensa é medicina. E eu pensei em fazer medicina em 2024, 2023, comecei a estudar, só que só tinha 3 meses para estudar. E eu falei assim, nunca que vai dar para passar em medicina em 3 meses. Então, eu estudei assim, sem nenhuma crença de que eu poderia ir bem. Só que eu acabei atingindo 77 pontos na FUVEST, que até foi uma nota muito próxima da de corte de medicina. Aí eu falei, tá, foi muito bom. Talvez eu faça esse ano agora de cursinho e tem muita chance de eu passar. Mas eu comecei a pesar os prós e contras e percebi que o meu caminho, na verdade, poderia ser na farmácia, porque é um curso que ele tem mais essa parte de cosméticos, que é algo que eu gosto, e comecei a pensar o que poderia dar match. E aí eu achei que farmácia daria mais match, assim, na minha vida, no que eu gosto, nos meus interesses. Tem essa parte de química, biologia, de forma um pouco mais aprofundada e, enfim, foi assim que eu escolhi. Legal. E a partir do momento que você decidiu o curso que você queria, em que momento que o Estratégia Vestibulares entrou na sua vida? Nossa, eu comecei a estudar pelo YouTube, assim, solta, vendo vídeo no YouTube, vendo vídeo no YouTube. Eu via que matéria que eu precisava estudar para a FUVEST, aí eu ia lá, digitava um vídeo e aí começava a ver. Só que é muito difícil achar vídeos bons o tempo inteiro no YouTube. Então, eu ficava perdida. E aí até que um dia que eu vi algumas aulas que vocês deixam disponível. Eu amei as aulas, principalmente de química, de biologia, foram aulas assim que eu assistia muito feliz. E aí eu assinei o banco de questões primeiro, comecei a fazer questão, questão, questão. Também assinei o simulado, aí eu fazia simulado toda semana, fazia muito simulado. E aí depois, nesse ano que eu, né, comecei, falei, agora eu tenho um ano para estudar. Aí eu fechei o Estratégia Vestibulares para medicina, porque eu ainda achava no comecinho do ano que eu ia fazer medicina. Mas foi muito bom, assim, aí comecei a fazer mais focada, assim, pra farmácia depois, mas de qualquer forma, foi maravilhoso o banco. E como que você utilizou as ferramentas? Como que você montou o seu cronograma de estudos? Eu fazia muita questão. Eu acho que, assim, quando você tem pouco tempo, então eu tava terminando uma faculdade, tava fazendo trabalho como atriz, trabalho como publicitária, muita coisa acontecendo, TCC, eu tinha muito pouco tempo. Então, eu fazia exercício. Então, eu colocava lá no banco de questão as questões que eu queria fazer naquele dia, os temas, e aí fazia questão. Então, muita questão. E foi assim que eu consegui, mais ou menos, administrar aquele pouco tempo que eu tinha, porque não dava para ver tanta aula. E quando você tinha dúvida, de repente, de alguma questão que você tinha errado, o que que você fazia? Eu amo as resoluções de estratégia, então eu via muito as resoluções mesmo e os vídeos. E aí, se eu percebia que eu ainda ficava com dúvida, eu ia atrás no LDI. E o que que você mais gostava no LDI? Eu gosto muito das explicações e que você consegue ver tanto a parte mais rápida, então achar rapidamente o que você tá com dúvida, mas também se você quiser se aprofundar, você pode se aprofundar. Então eu gosto muito disso, assim, você consegue tanto ver uma coisa rápida, mas também ficar lá horas, assim, estudando. Você disse que fazia muitos simulados. Como que era o seu desempenho? Eu acho que os simulados da estratégia são simulados que às vezes eles puxam bastante, então alguns eu ficava, eita, eu acho que eu preciso estudar mais. Mas, de modo geral, eu ia ali nos 70, tava sempre ali, mais ou menos nessa pontuação. Legal, você teve que conciliar então trabalho e estudo de faculdade, estudo para a prova de um novo curso, né? Como que foi isso para você? O que foi mais difícil? Nossa, foi muito difícil isso. O que eu tentei fazer é usar os meus tempos vagos, mais ou menos. Então, por exemplo, eu chegava na faculdade sempre 1 hora antes, e aí eu ficava estudando antes da faculdade. A minha aula começava às 8, eu chegava às 7, aí eu ficava lá, baixava o PDF, e aí eu fazia exercício, ficava estudando algum assunto.
e tentar usar os tempos ali mais ou menos vagos para estudar. E eu tentava estudar pelo menos, ver aula mesmo, né? Ter esse tempo mais de qualidade, mais ou menos 1 hora por dia. Então, era o tempo líquido que eu tinha. E o que te fez optar, então, por um curso online e não um curso presencial? Com certeza é o fato de eu querer muito, eu amo estudar sozinha, eu amo passar aquele tempo sozinha, eu amo assimilar as coisas sozinha, mas ter um guia. Então eu acho que sozinho é muito difícil de você se guiar, ter uma linha de raciocínio, mas quando você tem um cursinho online, você consegue tanto ter o pró de conseguir estudar sozinho, não ter tanto empecilho de pessoa conversando ali, gente tendo conversa paralela, mas também você tem um guia, então tem um professor ali falando seus pontos, né? Então eu gostava muito também do desempenho que tem na plataforma, então eu via as matérias que eu estava errando mais, isso era muito bom. Legal. E me conta sobre aquela reta final, perto da prova. Você mudou alguma coisa na sua rotina? Nossa, foi intenso. O que eu fiz, principalmente quando eu tive 3 meses para estudar, foi fazer simulado todos os dias. Então, nas últimas 2 semanas eu fazia simulado todos os dias. Eu acho que eu deixava assim um dia para não fazer simulado, para eu rever as coisas que eu tinha errado. Mas com o TCC não pude fazer isso nesse ano. E eu sinto que foi algo que eu senti muita falta. Eu sinto que esse desempenho muito acima do esperado nesses 3 meses de estudo do ano passado, a diferença dele foi essas últimas semanas que eu fazia simulado todos os dias. Nesse de agora não deu, mas ao mesmo tempo eu tentei ter esse hábito de simulado toda semana, pelo menos. E você ia bem nesses simulados ou variava? Sim, de modo geral, sim. Foi parecida a nota com a prova? Foi parecido. E me conta sobre a véspera também. Você fez simulados? Assistiu a alguma aula de revisão? Como Vi foi? todas as aulas de revisão da estratégia, aqueles aulões que são o dia inteiro, vi todos. E foi algo que me ajudou muito, assim, porque até para dar confiança de eu saber o que estava sendo falado, não era nenhuma novidade estava sendo falada. Então isso me deu segurança de saber que eu estava preparada para a prova, no caso. E você foi confiante, então? Fui confiante, eu sabia que ia dar certo. E no momento da prova teve alguma estratégia? Começou pelas que tinham mais facilidade? Sim, eu acho que assim, o FUVEST nunca é uma prova tranquila. Mesmo quando você está muito preparado, o FUVEST nunca é uma prova que você pode relaxar tanto. Eu tenho problema para tempo de prova, então eu sabia que essa era a minha dificuldade. Eu consegui fazer todas as questões da FUVEST, então isso foi algo que eu fiquei feliz, porque no outro ano eu não consegui fazer todas as questões. Foi uma melhora que eu tive desse ano. O que eu fiz foi, tentei fazer todas as de humanas, todas as de biologia, que são as mais rápidas para mim, e aí as de matemática, que são as que você às vezes não sabe fazer mesmo por alguma dificuldade, eu deixei para o final. E eu acho que deu certo. E para a prova discursiva, como que você se preparou? Eu fiz bastante redação, bastante simulado, principalmente do segundo dia, porque é o dia que eu achava que eu tinha mais dificuldade, mas acabou sendo o dia que eu mais tive facilidade. Eu acho que foi porque eu treinei mais. É muito engraçado, né? Que às vezes a gente acha que a gente tem uma dificuldade, treina mais essa dificuldade e acaba sendo seu diferencial na hora. Eu acabei indo melhor no segundo dia do que no primeiro dia, que era o primeiro que me salvou da primeira vez que eu fiz a prova da FUVEST. Eu fiz muito simulado mesmo, provas antigas, bastante provas às vezes de vestibulares parecidos, fiz da Unicamp, da Unifesp, algumas que eram similares à FUVEST. E aí você saiu da prova com a sensação que tinha ido bem, que daria para passar? Sim, eu saí muito feliz. E como foi quando você viu seu nome na lista de aprovados, esse momento? O momento que eu vi meu nome foi um alívio. Eu acho que assim, mesmo quando você está muito confiante, você sabe que muita coisa pode acontecer. Nossos candidatos que estão concorrendo com a gente também estão muito preparados. Então deu um medinho, frio na barriga, mas deu tudo certo. Valeu a pena? Valeu muito a pena. E me conta sobre a sua vida pessoal também. Você tinha momentos de lazer? Seus familiares e amigos entenderam e apoiaram tudo isso? Sim, eu acho que esse é um diferencial muito importante na vida do estudante, de você ter uma rede de apoio. Então, eu tenho, no caso, amigos, pais, meu noivo, que é muito parceiro, assim, me apoia em tudo. E isso foi muito importante para a minha aprovação, por exemplo, ter sido levada na prova, né? Ter esse abraço de boa sorte é muito importante. Eu faço muito academia, eu acho que não dá para você deixar a sua saúde em segundo lugar. Então, por mais que o dia a dia de um estudante, de um vestibulando seja muito pesado, não dá para deixar a saúde em segundo lugar. Então, isso de fazer terapia, fazer exercício com alguma frequência, foi algo que eu não deixei de lado.
não dá para deixar de lado. Conseguiu conciliar ali na rotina isso tudo? Consegui. Quantas horas tem seu dia, mais ou menos? Porque 24 horas só, acho que não dá tempo de fazer faculdade, trabalhar, Foi uma fazer loucura. exercício físico, mas que bom que deu tudo certo. Você pôde aproveitar o seu tempo livre, Sim. estudando da melhor maneira, né? Eu acho que não tem jeito de você ter uma rotina intensa todos os dias. O que eu tentei fazer foi deixar pelo menos algum dia um pouco mais livre para eu poder pensar em outra coisa. Senão não dá, a gente dá pane. E o que você gostava de fazer? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de passar tempo assim com pessoas que eu amo, que me deixam mais calma. E na hora que eu estudo. Então, acho que isso é importante. Bom, que você focava ali naquele momento, né? Sim. E o que você considera que foi algum erro que você não repetiria se tivesse que prestar novamente uma prova? Eu acho que foi não fazer tanta redação. Eu tentei ali manter uma vez na semana, só que eu acho que essa uma vez na semana veio muito depois. Eu tinha muita dificuldade de manter aquele tempo de fazer redação. Então, eu ficava às vezes horas lá pensando na redação. Eu acho que eu nunca mais faria isso. Foi um tempo que foi, e aí eu do nada via que tinha passado um tempão. E não é assim no dia da prova. No dia da prova a gente tem um tempo certinho. Então, eu tive dificuldade no Enem, por exemplo, com o tempo da redação. E eu acho que eu devia ter treinado muito mais esse tempo de redação, com a prova mesmo. Não consegui ter esse treino, também foi pela falta de tempo da minha vida, mas eu com certeza teria feito mais redação. E o que você pode deixar, então, de dica ou mensagem para quem está estudando e sonha em ser aprovado no vestibular também? Eu acho que uma coisa muito importante é não ter medo de errar. Então, faz um curso, não gosta do curso, tenta outra coisa. Eu acho que a gente não pode se prender a um curso só. Tem muitas possibilidades. A gente tem uma faculdade, por exemplo, como a USP, que tem muita possibilidade de curso. E às vezes a gente se prende a um curso. E às vezes outros cursos podem te oferecer tantas possibilidades quanto. E eu acho que é isso, não abrir mão da saúde, não abrir mão do tempo de qualidade com a família, dos amigos, da academia, do exercício, porque senão a gente fica doente e não dá para passar doente. Ótima mensagem. Muito obrigada, Letícia, por ter vindo até Obrigada. aqui, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, viu? Obrigada. Bom, e para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Então não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também parabenizando a Letícia. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece, acesse o nosso site. Até a próxima!